A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Alô, olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o grande amor de Cristo Jesus e a paz daquele que vive, daquele que reina, daquele que é eterno e daquele que é sobre todas as coisas esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua família. E que bom, mais uma vez, poder estar com você juntos aqui nesse programa, ensinando as Escrituras. Coisa que eu mais gosto de fazer é estudar a Palavra de Deus. É quando eu me detenho à Palavra de Deus. Eu passo 30 minutos com você aqui sentada, porém eu passo 3, 4 horas estudando, buscando de Deus algo e preparando a aula para juntos estarmos. Que bom poder compartilhar com você aquilo que eu aprendi, aquilo que tenho aprendido. Que Deus possa te abençoar, te agraciar. Estamos ainda no estudo das cartas igrejas da Ásia Menor de Apocalipse, lembrando que João estava na ilha de Patmos. Quando estava na ilha de Patmos, exilado, vai que ele recebe a mensagem de Deus às 7 igrejas dirigidas ali da Ásia Menor, que era a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja da Filadélfia e Laodiceia. E hoje nós vamos estudar a igreja de Tiatira. Lembra o que ele falou lá no capítulo 1? No capítulo 1 ele disse assim: a todos aqueles que... 3 coisas ele escreveu: aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Os que leem são aqueles que conhecem e dedicam tempo para a leitura da palavra de Deus. Também aqueles que ouvem são aqueles que permitem ouvir a voz de Deus. E aqueles que guardam são aqueles que leem, ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Sim, é essa prática da palavra de Deus que eu e você devemos colocar em curso em nossa vida. É essa prática da palavra de Deus que nos leva a entender, a compreender, a amar as Escrituras. Você só consegue amando a Bíblia quando você consegue manuseá-la todos os dias. Por mais que seja apenas um versículo, por mais que seja apenas alguns instantes, mas tu apenas consegue aprender a amar a palavra de Deus quando você dia a dia se coloca diante dele, disposto para ler, para estudar, para ver a sua mensagem. A igreja de Tiatira tem um dos simbolismos, um dos significados de sacrifício contínuo, ou seja, sabor do trabalho, sacrifício de contrição. Interessante que nessa carta tu vai ver que ela contém muito mais versículos dos quais Deus fala a essa igreja do que as demais. É completamente diferente o falar de Deus com essa igreja em relação às outras. Aqui você vê uma igreja que tem um trabalho bonito, você vê uma igreja dedicada, você vê uma igreja que tem amor pelo trabalho, tem dedicação pelo trabalho. E talvez seja por isso, talvez, a alusão, o sabor do trabalho. Aquele que tem um sacrifício contínuo, sacrifício de contrição. Sim, é isto que significa Tiatira. Tiatira também era uma cidade antiga localizada na atual Turquia, sobre a qual está edificada a cidade de Akhisar, né? Hoje conhecida como Akhisar, em Turquia. Na antiguidade chamava-se Tiatira. Nós bem sabemos que nesta cidade, lá em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo fez uma viagem missionária para a Europa e ele passa ali e encontra uma mulher chamada Lídia. Lídia, ela era vendedora de púrpura e diz que essa púrpura fazia-se na cidade de Tiatira.
Tiatira foi reconstruída ou fundada por Seleuco. Seleuco fora um dos generais de Alexandre. Seleuco, né? Foi um dos generais de Alexandre o Grande, mais ou menos em 280 antes de Cristo. Essa cidade também foi posto de mudas de cavalos, né? Construída para ser a sede da guarnição militar da época. Tiatira, ela tinha muitos artigos de cerâmica, artigos de bronze, de coisa, e principalmente ela tinha uma fábrica de tecido. Esta fábrica de tecidos eram mais de púrpura e tantas outras ali. Eu mencionei em Atos, capítulo 16, versículo 14, nos diz assim: e uma mulher, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Foi nessas viagens missionárias, talvez na terceira viagem missionária, que Paulo fez ao redor, ali na Europa, ele encontra com esta mulher, e certamente nesta época ele funda a igreja ali na cidade de Tiatira. Esta mulher, então, era a qual vendia esse tecido de púrpura que se fazia ali naquela cidade. Como era uma cidade industrial, além de tecidos, ela também produzia cobre e bronze polido. Também era feito ali. Além do bronze polido e do cobre e dos tecidos, ela também tinha uma grande indústria de cerâmica. Ali se fazia e tinha uma grande indústria de cerâmica. E era uma cidade bem organizada. De fato que tudo o que ali se fazia, tinha uma certa organização, um sindicato dos trabalhadores, que também tudo o que ali se fazia, eles tinham que estar em volta e ser submetido ali ao presidente dos sindicatos, e ao mesmo tempo tudo era ligado à religião, era ligado aos santuários religiosos, incluindo os falsos deuses. E ali tinha-se um grande deus que adorava, chamava-se o deus Apolo. Ali tinha uma grande adoração, a veneração do deus Apolo, ou conhecido como associado ao deus do sol nesta cidade. Ali também adorava-se aquela deusa chamada Artemis ou a Diana. Ela também faz uma alusão em Atos 19:34, quando Paulo estava pregando, ele dizia: mas quando conheceram que eram judeus, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande a deusa dos Efésios. Essa deusa também era adorada ali na cidade de Tiatira, além do deus Apolo. E também essa igreja ela se localiza dentro do cristianismo, mais ou menos no quarto período do cristianismo, mais ou menos no ano 590 ao ano 1517, na era cristã. Foi um tempo denominado, ou seja, em que a igreja tinha o domínio sobre todas as coisas, principalmente na adoração das imagens. O poder estava com a igreja. E ali se viveu mais ou menos quase 1000 anos, chamado a Idade das Trevas, talvez o período mais longo da igreja. Nessa idade aconteceu a Santa Inquisição, onde mais de 2 milhões de cristãos foram perseguidos por não acatarem a doutrina de Jezabel, da imoralidade, da idolatria. Muitos foram queimados no fogo. Era uma idade chamada a Idade das Trevas, onde onde a igreja medieval era conhecida, uma pela falta da leitura da palavra de Deus, outra pelos suntuosos templos que eram construídos, cobertos de riquezas. O povo naquela época não tinha acesso da palavra de Deus, e também aonde tinham seu costume dos cristãos colocarem as imagens, ou seja, a adoração, a veneração às imagens na igreja. E foi nessa época em que a igreja, ela literalmente se desvirtuou da essência da palavra de Deus, conhecida como a Idade das Trevas, onde entrou a apostasia,
Apostasia foi o esfriamento espiritual. Foi o esfriamento onde o papado, onde as imagens, onde a adoração às imagens adentraram na igreja. E ali, por quase 1000 anos, ela esteve afastada daquilo que era o genuíno da palavra de Deus. Então vamos ler o primeiro versículo dedicado a essa igreja chamada Tiatira. Apocalipse 2, versículo 18 nos diz assim: E isto escreve, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos de chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Aqui, nesse texto, Jesus, ou toda a igreja, Jesus se identifica de forma diferente. Porém, nesta igreja, a igreja de Tiatira, ele se identifica como o Filho de Deus. Ele não diz, eu sou filho de Deus. Você também é um filho de Deus, como eu sou um filho de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus. Ele é o único. Em João 3,16 a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Ele é o único Filho de Deus. Como que naquela época, os ensinamentos de Jezabel, ali tinha alguém que ensinava a libertinagem, talvez aquela liberdade exposta dentro da igreja. E ali quando o anjo da igreja aparece a João, ele diz, se apresenta o Filho de Deus. Por que o Filho de Deus? Porque naquela época as pessoas se colocaram na posição divina. Vamos voltar àquela imagem. Na Idade Média, o lugar do Filho de Deus foi roubado, foi usurpado. Você vai me pedir como que o lugar do Filho de Deus foi roubado e como que no lugar do Filho de Deus foi usurpado. Quando outros se assentaram no lugar de Cristo Jesus. Quando outros tomaram o lugar de Cristo Jesus. Então, quando o lugar do Filho de Deus foi usurpado, foi colocado o homem no lugar da divindade, por exemplo, ali, nos ensinamentos, eles colocaram já o espírito de Jezabel, o ensino, as heresias tomaram o lugar da igreja. Mas ele também diz, além do Filho de Deus, ele diz que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, aquele que vê, aquele que enxerga, aquele que vê lá no fundo. Ou, em outras palavras, não adianta você esconder algo de Deus. Não adianta você esconder-se de Deus. Aquele que tem os olhos, aquele que vê, aquele que enxerga todas as coisas, ele vê todas as coisas, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você faz, aquilo que está no oculto, aquilo que está no escondido, ele diz, eu vejo, os olhos de Deus vê. Então, por isso que ele diz, os olhos como chama de fogo, aquele que penetra, aquele que vê todas as coisas. Em Provérbios 15, 3, a Bíblia nos diz assim, os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa, ou seja, ele vigia atentamente os bons, os maus e os bons. Ele diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele vigia atentamente, ele vê atentamente. Então, quando ele diz que tem os olhos como chama de fogo, é aquele que penetra, é aquele que te vê, aquele que te contempla, aquele que sabe de todas as tuas coisas. Aonde você vai, onde você tenta se esconder, lá os olhos dele estão em todo lugar. Aonde você tenta fugir, os olhos dele te encontram. Então você pode te esconder de tudo e de todos, menos dos olhos de Deus. Os olhos como chama de fogo, aquele que penetra no teu pensamento, que sabe o que você pensa, diz e fala. Ele também usa outra expressão, ele usa pés de latão reluzente, pés, latão reluzente.
O que ele quis dizer com pés de latão reluzente? Ele quis dizer que ele tem os pés fortes para esmagar, forte para pisar, forte para destruir, forte para jogar por terra, forte para massacrar, ou seja, pés de autoridade. Talvez então você vai entender o que Jesus queria dizer em Lucas 10, 19. Ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando ele fala com pés de bronze reluzente, ele disse: eu vos dei poder, eu vos dei autoridade, eu vos dei poder, ou seja, pés de bronze. Será que você teria coragem de pisar num escorpião descalço ou em uma cobra com pés descalços? Então é por isso que ele diz: eu te dei pés de bronze para pisar serpente e escorpiões. Eu te dei pés de bronze para você esmagar, para você destruir. Você tem poder para pisar, você tem poder para pisar por terra, para massacrar, para destruir. Eu te dei autoridade. É isso que ele talvez explica nessas três coisas. Então, nesse primeiro versículo de Atos 2:18, Jesus, ele se identifica com três coisas. As três coisas às quais ele se identifica é o Filho de Deus, os olhos e pés. O Filho de Deus, olhos e pés. O Filho de Deus, aquele que está sentado no trono, mas que muitos talvez já roubaram, usurparam o trono do Senhor. Os olhos, aquele que vê, aquele que penetra, aquele que você não consegue esconder nada. E pés, aquele que tem toda a autoridade. Certamente você já ouviu falar da estátua de barro do livro de Daniel, quando Daniel menciona sobre a estátua, sobre os amigos de Daniel, né, que deveriam adorar aquela estátua, e ele ali escreve e declara que havia uma estátua de bronze ou de barro, né? E então ele fala que ali eles pisavam, mas aquela estátua, ela era de terra, ela se esmorreceu, ela caiu por terra. Agora, essa estátua aqui, a qual Cristo fala, esses pés aqui, os pés de lá eram de barro, mas os pés aos quais Cristo fala, aqui são os pés de bronze. Aquele que vai pisar sobre toda a idolatria, vai pisar sobre todo o poder das trevas, aquele que vai pisar sobre aquele que prega heresia, sobre aquele que ensina as doutrinas falsas, sobre aquele que se levanta não a favor da palavra de Deus, mas contra a palavra de Deus. Então ele tem poder, ele te deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ele te deu poder, ele te deu autoridade para agir, para atuar. Ele te deu autoridade para ser o Senhor da sua vida. Também nós vemos em Atos, aliás, Apocalipse 2:19 nos diz assim: eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor e o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus conhece, Jesus elogia as boas qualidades daquela igreja, as obras, o serviço. Ele diz que as últimas obras deles eram maiores que a primeira. Ou seja, ali, aquela igreja era uma igreja ativa. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço de Deus. E Deus se agrada quando nós temos fé. Deus se agrada com aquele que põe a sua fé em ação, aquele que age. E as boas obras, elas são acompanhadas pela fé. Em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, a palavra nos diz: meus irmãos, que aproveitam que se alguém disser que tem fé e não tiver as obras,
Porventura a fé vai salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e têm falta de mantimento cotidiano, e se alguém vos disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes o que comer necessário para o corpo, que proveito dirá? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essa igreja, ela tinha algumas qualidades que ela tinha, e as obras, uma igreja rica em obras, rica no amor, no serviço, na fé, na paciência. O amor, ele é o princípio fundamental da vida do cristão. Faltava amor na igreja de Éfeso, porém Jesus viu boa coisa aqui na igreja de Tiatira. Outra boa coisa que eles tinham era a fé. As pessoas são identificadas pela sua fé. Há crentes com fé e há crentes incrédulos. Há pessoas que têm fé e há pessoas incrédulas. Pior coisa é a falta de fé no meio de uma igreja. Outra coisa que Jesus elogiava era a perseverança. A perseverança leva você a não desistir. Era uma igreja dedicada, era uma igreja amorosa. Vamos ver as cinco coisas de novo? Era o amor, serviço, a fé, era a paciência, ela era abundante em obras. Uma igreja dedicada e uma igreja amorosa. Pois bem, o meu tempo já se esgotou, mas na próxima semana nós continuaremos. Qual é a tua igreja? Eu quero te perguntar, que igreja você tem sido? Aquela igreja fria de Éfeso? Aquela igreja que sabia da palavra de Deus, mas era fria? Ou talvez tu tenha algumas qualidades da igreja de Tiatira. Era uma igreja em que Jesus se dirigiu completamente diferente. Era uma igreja que ele percebeu que era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja dedicada. Era uma igreja que fazia as boas obras. Era uma igreja que tinha fé, que tinha amor. Mas em muitos dos momentos daquela igreja, Cristo foi deixado de lado. O lugar dele foi usurpado. O lugar dele foi roubado. Como foi roubado na Idade Média. Quase por 1000 anos, a igreja se desviou do verdadeiro evangelho. Talvez em muitos templos, até hoje ainda, em muitas igrejas, Cristo talvez não esteja mais reinando. Não tem mais lugar para o Filho de Deus. O lugar do Filho de Deus foi usurpado pela troca, foi usurpado pela mercadoria, foi usurpado por campanhas, foi usurpado por tanta coisa. E ele disse, eu sou aquele que falo. Aquele que falo é o Filho de Deus. Não é aquele que diz essa doutrina ou aquela doutrina. Não é aquele que diz, por tantas campanhas você vai vencer, por tantas campanhas você vai ser curado, por tantas campanhas você vai conquistar aquilo que você mais deseja. Não. É aquele que se apresentou como o Filho de Deus, aquele que morreu por essa igreja, aquele que pagou um alto preço, o seu próprio sangue, para resgatar a minha vida e a tua vida. Aquele que morreu por mim e por você. Aquele que morreu, mas ressuscitou. Aquele que vive pelos séculos dos séculos. Aquele que se apresentou com olhos como chama de fogo, porque ele penetra na junta medula, no teu pensamento, no coração. Aquele que me conhece, aquele que te conhece. Aquele o qual você não pode se esconder, o qual eu não posso me esconder. Aquele que tem os pés reluzentes, com autoridade, para esmagar aquilo que ele abomina, aquilo que ele não gosta, aquilo que entristece a face dele. Os pés reluzentes para destruir as obras satânicas do inferno. Sim, é esse Cristo que eu te apresento. É esse Cristo que se apresentou para a igreja de Tiatira. E é esse Cristo que se apresenta para a tua igreja hoje. É esse Cristo que se apresenta para a tua vida hoje. Para você não esquecer que ele continua sendo Filho de Deus. E ele pagou um alto preço pela tua vida. Por esse evangelho, pelas boas novas, que muitos vendem, que muitos compram,
que muitos cobram. Sim, Ele deu a própria vida. Ele que penetra, Ele que conhece, Ele que vê todas as coisas. Ele é sabedor de todas. E Ele que tem poder para destruir as obras do inferno. Ele que tem poder para te curar. Ele tem poder para te sarar. Ele tem poder para destruir toda a pombagira, todo o poder das trevas, todo o mal que vem contra a tua vida. Mas quando tu se levanta e toma posse da palavra dele, porque ele disse, eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpião, para enfrentar todo o poder do inimigo e mal algum virá sobre ti, porque a autoridade dele, ele delegou sobre a tua vida. Pensa nisso, que Deus possa te fortalecer em mais essa semana. Viva nessa palavra, tome posse dessa palavra, toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida, como eu tomo posse para a minha vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Amém? Quero convidar você para todas as quartas-feiras, às 19h30, para o culto da família. Como tem sido bênção, gracioso a presença de Deus naquele lugar. E aos domingos, às 19h, culto de louvor a Deus. Convido você que assiste esse programa no Facebook. Eu não consegui acompanhar você que esteve aqui, apenas vi o Henrique. Meu celular acabou a bateria, mas você que sempre me assiste, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sustenta a tua vida cada vez mais e mais na sua graça e presença. Te espero lá na Igreja Ministério da Palavra, Comunidade Batista, Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, próximo do Hospital A Criança, em direção lá para a Vila do Sol, o aeroporto. Deus te abençoe e te guarde e até a próxima semana. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilisanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.